um prazer e uma alegria muito grande estarmos aqui nesse momento, com o estudo dessa noite. Quero agradecer ao PC, o Paulo, pela oportunidade e agradecer a presença de todos que estão compartilhando comigo esse estudo. Muitíssimo obrigada. Na noite de hoje, nos coube o estudo do Evangelho, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Nós vamos analisar a forma como esse capítulo foi estruturado, né? E vamos fazer uma análise também em cima da parábola, que inicia o capítulo, que é Os Trabalhadores da Última Hora. Começa contando a história da vinha, né? Um pai de família sai nas primeiras horas, né, em busca de trabalho para a sua vinha. E, ao final do dia, todos recebem a mesma quantia pelo exercício realizado, pelo trabalho executado, né? Então, ele vem nos apresentar essa parábola, iniciando todas as discussões do capítulo, encerrando nos trabalhadores da última hora. Bom, Saulo de Tarso, que é um palestrante espírita, estudioso da doutrina espírita, ele fez uma análise em cima dessa parábola também, né? E ele traz uma novidade para mim, que não conhecia. Essa palestra, essa parábola, é um reconto de uma parábola já existente no arcabouço dos ensinamentos judaicos. Ela foi recontada por Jesus, trazendo modificações na sua concepção. É importante a gente entender que tudo que Jesus fez com uma função e um objetivo predeterminado, né? Jesus não tinha nenhuma ação sem que não fosse pensada e meditada e tivesse uma finalidade de aprendizado. Então, quando Jesus reconta essa história e introduz outros elementos, ele está chamando a atenção para outros pontos que ele quer nos fazer conhecer. Na versão judaica, um rei vai buscar trabalhadores, né? Todos os trabalhadores vêm ao mesmo tempo e executam o mesmo trabalho e recebem o valor prometido. Porém, um desses trabalhadores já está trabalhando com o rei há mais tempo. Então, o rei... Flávia. Oi. Ficou sem áudio. Não estão ouvindo? O meu está funcionando. Agora voltou. Então, e aí todos os trabalhadores são dispensados, ficando apenas o que trabalhava há mais tempo com este rei, que, pela concepção do rei, iria receber uma quantia diferenciada. Então, a gente pode observar que Jesus introduziu coisas novas, né? Quem era o rei passou a ser um pai. E este pai não é qualquer pai, é Deus, o nosso pai. Né? Que Jesus, quando vem, ele introduz a ideia de Deus, pai amoroso, bondoso, que acolhe, que socorre, que dá colo. Foi essa a ideia que Jesus quis nos passar sobre Deus. Então, aquele que era um rei que mandava, né, aquela ideia primitiva de um Deus que vivia longe, afastado das criaturas, né, foi modificada pela ternura paterna. Então, agora é um pai preocupado com os seus filhos, com a alimentação, preocupado em produzir na sua seara, na sua vinha, né? Então, ele vai atrás de outros trabalhadores. Então, este rei agora vira um pai. O outro ponto que Jesus quis chamar a atenção é que, na palestra, na parábola, todos os trabalhadores são chamados no mesmo momento.
E na versão colocada por Jesus, não. Cada um vem a seu tempo. Cada um é chamado em uma hora. E a gente precisa entender como é que funcionava essa contagem de tempo para os judeus. Ele dividia o tempo na parte clara e na parte escura. A parte clara ia de 6 da manhã às 18 horas. E a partir das 18 horas já é a parte escura. Então, ele sai na primeira hora, às 6, ele sai na sexta, na nona e na 11ª hora. Se a última hora do dia é às 18, o último horário que ele saiu foi às 17. Então, ele voltou várias vezes para buscar estes trabalhadores, dando oportunidade a todos aqueles que estivessem lá na praça, aguardando para serem convocados, tivessem a oportunidade de vir trabalhar, de ter o trabalho. Para este trabalhador, pai, não importava o tanto de tempo que você estivesse trabalhando, importava que você estivesse ali, que você estivesse produzindo. Então, é um segundo ponto que diferencia a parábola dos fariseus da versão de Jesus. Depois de Jesus, nós temos mais um outro ponto que é levantado, que são as recompensas. Na parábola dos fariseus, o que trabalhou mais é melhor recompensado. Pela chegada, o rei acha que ele tem que ganhar mais. Se a gente tiver uma ideia de como funcionam as relações de trabalho material para o homem, a gente realmente entende isso. Mas o que Jesus quer nos mostrar é outra relação, que nós iremos discutir ao longo desse estudo. Então, na parábola dos fariseus, apenas um é recompensado mais que os outros por ter chegado primeiro. E um outro ponto, o quarto ponto que nós podemos levantar, é que, na versão de Jesus, todos os povos são chamados para trabalhar. Ele não distingue ninguém. E na versão dos fariseus, o povo judaico, né, da religião, apenas um povo é escolhido, é separado e tem privilégios. Se a gente está falando de um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus perfeito, um Deus justo, a gente já começa a questionar esta ideia de um único ser privilegiado em relação aos outros, né? Os ensinamentos do Pai são para todos. Todos são chamados, todos recebem as mesmas oportunidades. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, a gente observa que esses 4 elementos que Jesus introduz, ele está dando uma outra versão, mas com vertente muito mais aprofundado de conhecimentos do modo moral e espiritual que a vinha vai ser conduzida, né? Claro que a gente não pode julgar a forma que os fariseus, que os judeus entendiam essa parábola, porque nós estamos falando de tempos diferentes, né? Então, antes da vinda de Jesus, eles tinham como base de discussão, de estudo, Moisés, a primeira revelação, né? E alguns profetas. Então, quando chega Jesus e introduz outros conhecimentos, outros ensinamentos morais, era necessário que ele refizesse também aquelas bases que formavam os conhecimentos morais daquela comunidade. Por isso, Jesus introduz essas modificações. Então, essa parábola ela vai nos trazer três ideias, né, que nós iremos discutindo ao longo do texto. 3 ideias que são muito básicas e que nos auxiliam muito a compreender essa fala de Jesus. E, principalmente, nos auxilia a entender essa relação que Jesus faz com o trabalho, que aquele que chega primeiro e trabalha 12 horas recebe a mesma coisa que aquele que chega às 5 horas da tarde e trabalha
até as 18. Então, é uma relação difícil da gente compreender. Então, nós iremos discutir esse processo e entender o que realmente Jesus quis dizer. Então, ela vai falar do valor do trabalho como processo de progresso humano, o significado do trabalho e o princípio da reencarnação. São 3 pontos que nós iremos destacar do estudo da parábola da vinha. Bom, quando a gente fala do valor do trabalho para o progresso humano, a gente precisa entender que a lei de trabalho é uma lei natural, né? Como as 10 leis que existem, e elas são necessárias e são imutáveis. O trabalho, Joana de Ângeles nos conceitua como uma ocupação, uma obra ou ministério, um exercício material ou intelectual para se conseguir alguma coisa. Então, Joana de Ângeles está nos dizendo que o trabalho é um exercício que eu faço para eu ter um resultado. Esse exercício pode ser material ou intelectual, quer dizer, uma atividade física ou uma atividade meramente intelectual, né? E ela é uma ideia muito interessante no mundo capitalista, que é o mundo que nós vivemos, né? Onde a gente usa o trabalho como uma força de troca. Eu entro com o trabalho e você me paga pelo que você acha que vale a minha força de trabalho. Então, essa ideia bem capitalista do conceito que ela está nos trazendo. Então, é um mundo em que nós vivemos, onde os espíritos aqui precisam ter essa fonte como um processo de desenvolvimento da sua inteligência e da sua vida material e moral. Então, se nós não tivéssemos que trabalhar, nós estaríamos ainda atrasados nesse progresso. É o trabalho que faz a gente construir tecnologias, confortos, né, que vão trazer para nós melhorias, qualidade de vida para todos nós. Ele é um instrumento de evolução. Ele é importantíssimo, porque se não houvesse, nós estaríamos ainda presos lá nos princípios do nosso desenvolvimento. O trabalho ele tem uma função moral também, que é ensinar a nós, que ainda somos muito incipientes nesse processo do crescimento moral, a servir, a sermos úteis. Essa é a proposta moral do trabalho. Então, o trabalho ele vai nos auxiliar a desenvolver a nossa inteligência e vai também nos auxiliar a servir. Numa proposta social, qualquer trabalho que você executa é para um bem maior, mesmo que você seja remunerado por ele. Ele é para um desenvolvimento, trazer algum produto para a sociedade no qual a gente está inserido. Então, ele tem essa função de desenvolver as nossas condições e, nesse processo, a gente está trabalhando, está recebendo e está aprendendo a servir aqueles que estão vivendo junto com a gente na comunidade, né? No universo, todos os seres criados por Deus trabalham, né? Desde a formiga, da abelha, até os seres mais inteligentes. E Jesus, quando foi questionado, né, por que ele estava curando no sábado, lá em João 5,17, ele fala, meu pai trabalha, eu também trabalho. Então, Deus não para de trabalhar e nós também não paramos de trabalhar. Porque essa lei impulsiona o progresso. É ela que nos faz avançar no estado evolutivo que nós nos encontramos, né? Então, o valor do trabalho é diretamente relacionado à necessidade de progresso humano. Agora, o significado do trabalho, né? A natureza do trabalho. Para a gente entender bem essa relação de tempo, de trabalho, descrito na parábola, a gente vai recorrer ao livro Nosso Lar. Lá no capítulo 22, tem um capítulo destinado ao bônus horas, em que a mãe de Lísias, que é um enfermeiro que tornou-se amigo de André Luiz, auxilia ele a entender essa ideia. E se a gente traz aquela situação para dentro da parábola, a gente começa a entender o que está sendo dito.
Então, lá, num dado momento, no capítulo, né, a mãe de Lísias fala sobre o bônus horas e desperta no André aquela vontade de entender o que se trata disso. O que é o bônus horas? É uma moeda? Ele pergunta. E ela diz, não é uma moeda. É uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Então, é uma forma onde você é reconhecido, remunerado dentro do nosso lar, pelo trabalho que você executa. E aí ela continua. Em nosso lar, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele envio. Quer dizer, ali você não precisa trabalhar para vestir ou para comer. Todos vão receber o básico para isso. Porém, aqueles que trabalham, né, eles adquirem direitos justos. Então, no mundo espiritual, nós temos aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Lá no nosso lar, aqueles que trabalham recebem o bônus horas, que é um bônus para cada hora trabalhada. Você trabalha 8 horas por dia e pode trabalhar até 4 horas a mais, que são horas extras por dia. Então, vamos lá. André pergunta para ele, todos que trabalham, então, recebem bônus horas. Ela concorda com ele. Aí ele diz assim, mas é interessante, o administrador recebe um bônus horas por hora trabalhada da mesma forma que o operário de transporte recebe um bônus horas pela hora trabalhada? Horas. O primeiro administrador não teria um trabalho que exige mais dele e deveria ter uma gratificação melhor, que é a nossa visão da parábola da vinha. Ora, se eu acredito que o meu trabalho é mais importante que o do outro, eu preciso receber mais. Se eu acho que eu trabalhei mais que o outro, nada mais justo que eu receba mais. Aí que vem o pulo do gato, porque a mãe de Lísias vai nos trazer uma concepção de trabalho moral que a gente não tinha percebido. Como o André só tinha a concepção material, que é a que nós conhecemos, ele fica abismado de ver essa relação. E aí ela esclarece. Tudo é relativo. A maioria dos homens encarnados estão simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo nos diversos setores da vida a servir. Então, ela primeiro deu uma visão. Olha, depende da forma que você enxerga as coisas. No mundo material, muitos trabalham exclusivamente para aprender a servir. É só isso que ele está fazendo. Nós vemos trabalhadores que são obcecados por ganhar dinheiro, para juntar, para terem muitas posses, mas não analisam os deveres morais que lhes competem. Para cada exercício que nós executamos dentro de uma função social, nós temos funções morais, deveres morais, que temos que colocá-los em prática. E é isso que ela está chamando a atenção. Nós exercemos essa atividade que nos compete sem levar em consideração as funções morais que o envolvem. E é isso que ela está chamando a nossa atenção. Então, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho. Então, não interessa se você é presidente ou se você é um trabalhador braçal. O que é considerado são os valores morais. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. Quer dizer, eu estou ali no meu serviço, mas qual a minha contribuição para o próximo naquele serviço que eu executo? E quais as aprendizagens que eu tenho que me modificam como ser, como pessoa, me tornando mais humano, que aquele trabalho me faz sentir? Quer dizer que, se eu executo um trabalho que, aos olhos da sociedade,
é inferior, mas qual a grandeza moral que eu estou adquirindo e que eu estou contribuindo com este trabalho? Este é o verdadeiro valor do trabalho. É para isso, por isso é que em nosso lar, você ser motorista do ônibus ou você ser administrador não vai fazer diferença, porque todos os dois trabalhos têm o objetivo de trazer modificações morais a você. Quais as contribuições que aquela profissão te trouxe como ser humano, como espírito imortal, o que ela te fez diferente e como você pode influenciar para que os outros também se modifiquem. Então, não importa a natureza deste trabalho, importa como você age frente a este trabalho. Voltando lá na vinha. Então, quer dizer que Jesus, quando ele disse que o primeiro que chegou na primeira hora, trabalhou até o final do expediente, que seria às 18 horas, mas qual a qualidade deste trabalho? O que este trabalho engrandeceu ele espiritualmente? E o quanto ele, espiritualmente, pôde contribuir para o engrandecimento dos demais que estavam ali trabalhando. Será que as 12 horas que aquele trabalhador que chegou primeiro, que trabalhou ali, contribuiu efetivamente? Ou se naquelas 12 horas que ele ficou ali, a contribuição dele foi a mínima, porque ele sabia que se ele cumprisse o tempo, e aí tempo é diferente de trabalho executado, ele teria garantido o salário no final do dia. Este é o questionamento que Jesus nos faz. Então, não interessa se você chega primeiro na vinha ou se você chega no final do serviço. Mas quando você chega, você executou o trabalho com o seu amor, com a sua dedicação, ou você ficou ali aquele período e não conseguiu executar nenhum trabalho. Por isso, não há injustiça de recebermos todos a mesma quantia. Porque cada um de nós, frente ao trabalho, tem um processo de crescimento, de contribuição. E há aqueles que não crescem nada, que passam 20 anos, 30 anos naquele labor e continuam do mesmo jeito que entraram. Observemos, por exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando foi convidado por Jesus para entrar na vinha, até então, ele tinha o seu conhecimento da Torá, de todos era um forte trabalhador, mas as modificações morais necessárias ao trabalho do Cristo, o amor, ainda não se faziam presentes na vida dele. Então, quando ele encontra com Jesus às portas de Damasco, e ele é chamado para a vinha, ele entra. E ele leva 3 anos para estabelecer as mudanças íntimas para todo o trabalho que ele fez no restante da reencarnação. Ele viveu até 80 e poucos anos. Então, vamos pensar, nós outros, que fomos chamados primeiro, até que tempo nós utilizamos para ter esta modificação moral que Paulo teve em 3 anos? Quanto tempo eu vou levar para executar a obra que Paulo fez no restante da vida dele? Então, é isso que Jesus está nos colocando na parábola da vinha. Aquele que chegou por último nem sempre executou a tarefa. Então, não interessa se ele está aqui há 10 horas. O trabalho continua para ser feito. Trazendo para os dias de hoje, nós que fomos chamados para o trabalho na seara do Cristo, estamos aqui nos trabalhos, frente aos trabalhos morais, damos passe, damos palestras, trabalhamos na sopa fraterna, fazemos bazar, mas até que ponto essa atitude tem me modificado como ser humano? Até que ponto essas leituras, essas discussões, esses ensinamentos têm me modificado como ser humano? Eu continuo a mesma de 30 anos atrás, quando eu entrei na doutrina espírita? Ou eu me modifiquei?
Eu hoje, quando eu faço aquela atividade fraterna no atendimento, eu faço com amor, com boa vontade, pensando naquele irmão que vai receber, ou é uma atitude mecânica da minha parte? Então, pensando dessa forma, eu estou na vinha há muitos anos e não estou progredindo. Então, eu mereço mais que uma moeda? Paulo de Tarso chega à vinha e rapidamente ele faz um monte de ações de amor, de mudanças. Ele realmente viveu em uma única chamada, em um único chamamento que ele atende, ele se transforma. Este é o valor de cada um, a transformação. Né? Essa transformação que a gente precisa desenvolver em nós mesmos, que a gente precisa progredir. Então, quando a gente olha para Paulo de Tarso, a gente pensa assim, como eu vou quantificar o amor e o crescimento espiritual do Paulo de Tarso? Existe forma de quantificar isso? E aí, mais uma vez, a gente recorre ao livro Nosso Lar, lá no capítulo 36, quando Tobias está conversando com André Luiz e ele esclarece o valor essencial do aproveitamento justo do serviço, somente as forças divinas podem determinar com exatidão. Basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Os primeiros transformaram suas horas em celeiros de bênçãos. Já os segundos transformaram as suas horas em tormentos e remorsos. Cada filho acerta as contas com o pai, conforme o emprego das oportunidades, segundo as suas obras. Então, as oportunidades que nós temos são as horas. Mas como eu estou aproveitando essas oportunidades? Porque Jesus chama até a 10ª hora, ou seja, até o anoitecer, até já o fim da nossa estrada, o fim da nossa vida. O convite não cessa. Mas qual a minha relação com a hora? E com a produção deste trabalho que eu devo executar? Como eu tenho aproveitado esse momento na edificação minha, dos valores morais? Como eu estou empregando esse tempo? Quanto tempo das minhas horas diárias eu tenho dedicado a esse processo de conscientização? Porque quem vai me dar o valor é só Jesus. Sou eu e Deus. Ninguém mais vai me dar o valor exato do que valeu o meu trabalho, o meu esforço, né? A minha contribuição dentro da Seara. E todos recebem o mesmo. Por quê? Porque a grande vitória é a conquista de nós mesmos. Este é o prêmio maior. E isso é igual para todo mundo. Quando eu evoluo, que eu conquisto a mim mesma e que eu mato em mim o homem velho e me transformo como cristalino de amor e bondade, como tenho que ser nesse processo evolutivo, esse é o meu pagamento. E isso é igual para todo mundo. Né? Então, esses são os 2 pontos que a gente fala com relação ao trabalho. E pensando nesses pontos, a gente deixa de entender a ideia de que houve injustiça na parábola de Jesus, porque a gente tem uma outra dimensão da nossa relação com o trabalho. Há pessoas que estão 20, 30, 40 anos executando o mesmo trabalho e continuam, como dizem os espíritos, sem avançar nenhum processo. E aí isso nos remete às bênçãos deste Pai, dono da vinha, que nos dá a oportunidade de retomar. Essas horas também podem ser vistas como as oportunidades de reencarnar. Cada hora eu venho, como eu não caminho, como eu sou aquele irmão que estou há 30 anos na vinha sem produzir, quando chega ao final do dia, eu desencarno, mas nada se perde nessa vida. Tudo é aprendizado. Deus nos dá a oportunidade, por meio da sua justiça e do seu amor, de retornar ao mundo, de retornar à Terra,
para dar continuidade, para ver se eu, a partir daquele momento que eu parei, se eu consigo caminhar, se eu consigo avançar. Então, a gente pode olhar para as horas como também uma oportunidade, o princípio reencarnacionista. Eu tive a oportunidade de vir nas primeiras horas, falhei, vim na nona, na sexta, na nona, e agora nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora, aqueles chamados no finalzinho. Por que no finalzinho? Porque estamos passando por um momento de transição, em que a Terra também evolui e vai para um outro estágio evolutivo. Então, nós que fomos chamados lá na primeira hora, nesta parábola, Jesus diz: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quer dizer, aqueles que foram lá estão retornando hoje com a oportunidade de reaprenderem, de se reorganizarem, com mais conhecimentos, com mais oportunidades, com mais vivências, para que possamos concluir o trabalho que nós deixamos inacabado, né? Para que a gente possa realmente, neste momento de transição, dar o nosso testemunho de fé, o nosso testemunho de confiança no administrador da vinha, que é Deus, né? Então, fica aí a nossa reflexão. O quanto de nossas horas estão sendo destinadas a esse processo de conscientização e refazimento do nosso ser individual, do nosso ser eterno, como espíritos imortais. O quanto eu tenho aproveitado o tempo na vinha do Senhor para crescer, para aprender, para progredir. Oi, Flávia. Flávia, gratidão aí pelo esclarecimento, por essa viagem histórica, né, que é importante, e trazer aí exatamente um pouco do momento cultural, do momento em que isso foi dito, né, e sobre quais situações isso foi colocado. Foi muito, muito legal. E você falando, Flávio, eu fiz uma viagem aqui, que eu conheci uma senhora chamada Nonata. Essa senhora Nonata, você falou da qualidade, né? Eu me lembrei dela, me conectei com ela, porque ela tinha câncer, ela já desencarnou. Ela tinha câncer, ela era de Águas Lindas, câncer já em todo o corpo, né? Ela albergava na casa dela, uma casa pequena, lá no bairro em Águas Lindas, ela albergava, morava lá com ela alguns idosos. E ela tinha uma coisa, a gente ia lá, visitava lá, né, conhecia ali. Então, ela tinha uma coisa que era muito interessante, que ela sentia muita dor por causa do câncer. Então, quando ela sentia dor, ela parava, né, ficava parada, papá. E quando terminava, ela ia cuidar dos idosos. Nunca reclamou, né? E hoje, o Lar Samaritano é um oásis hoje lá em Águas Lindas, porque a estrutura, né, as pessoas ficaram muito comovidas com essa questão da dona lá. Mas aí você falou da qualidade, né? Então, assim, ela no tempo que ela tinha para fazer alguma coisa, ela se dedicava ao outro de vez de reclamar ou alguma coisa assim, né? E aí você me conectou com isso, né? Essa coisa desse trabalho com qualidade. É isso que importa, né? E ela é lá em Água Linda, no bairrozinho lá, que ninguém conhece, mas ela estava lá fazendo esse trabalho, né? Isso eu achei. E aí você me conectou com isso nesse momento aí, com os seus esclarecimentos aí a respeito da palavra. E é importante, né, Paulo, a gente entender que não importa o trabalho, né? Não importa o trabalho, desde que você o execute com esse amor, com essa dedicação. Eu não preciso fazer nada mirabolante, né? Eu não preciso seguir Paulo no que diz respeito a conquistar espaços e levar a vida do Cristo naquelas condições, né? Mas eu preciso trabalhar com amor no que eu faço, né? No meu exercício dentro da sociedade mesmo, aquilo que eu faço, fazer com amor, fazer com carinho, fazer com respeito, né? Já é um processo inicial de conscientização. Né? Antes, agradeço a paciência, o carinho, e espero que todos tenham aproveitado esse momento e tenha sido bastante esclarecedor para todos nós. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Foi ótimo, porque eu não tinha percebido também essa
esse outro olhar para o trabalho, né? E sempre tive um pouco de dificuldade de compreender essa relação colocada na parábola. Muito obrigada a todos vocês.